como se planejar para morar sozinho e sair da casa dos pais, ou então deixar de morar com outra pessoa para de fato ter a sua casa, não necessariamente, né, a sua casa própria. Nesse vídeo aqui a gente tá mais focando na realidade de quem mora com os pais e tá pensando em se mudar. Sabemos que hoje em dia não tá fácil morar sozinho, se sustentar sozinho, né, de forma tranquila, porque os preços aumentam numa velocidade com que a nossa renda não consegue acompanhar. Começa por aí. Então você precisa ter estratégia, precisa primeiro, né, aproveitar o tempo que você está morando com seus pais para investir o máximo que você consegue trabalhando. Eu acredito que muitos jovens que moram com os pais já trabalham. Aqui a gente precisa entender duas coisas. Existem jovens que moram com os pais e que não precisa pagar nenhum tipo de conta, e existe o tipo de jovem que precisa ajudar em casa. Se você se encaixa na primeira situação, meu querido, você precisa aproveitar o máximo para investir esse dinheiro, ter a sua reserva de emergência formada o quanto antes, já que você não precisa pagar conta nenhuma, para quando você for sair da sua casa, você ter um dinheiro ali o suficiente para arcar as suas contas na hora de você se mudar, na hora de você pagar o seu primeiro aluguel. Agora, para o segundo caso, já é diferente, mas nem tanto. Você vai destinar uma parte para arcar com as contas da casa, né? Ajudar com as despesas. E a outra parte tem que investir. Então, como você já deve imaginar, é claro que eu iria falar que você precisa investir. Só que eu vou te mostrar aqui como saber o quanto você precisa investir. Vou te ajudar aqui com calculadoras. E agora eu vou te mostrar essa calculadora aqui, que é de reserva de emergência, onde você pode usar ela quantas vezes for preciso para você simular o quanto você precisa. E é bem simples, dá para fazer essa conta de cabeça, mas vou deixar ela aqui porque vai servir como apoio. Inclusive tem outras calculadoras aqui que você pode também utilizar no dia a dia. Então vamos supor que você é CLT. O tipo de emprego é importante na hora de você calcular sua reserva de emergência, porque vai determinar quanto tempo você precisa ter ali de dinheiro guardado para suprir as suas necessidades caso você perca o emprego, pare de trabalhar. Então vamos supor que você gasta R$1.000 por mês. E o seu salário é de R$2.000, tá? Vamos jogar abaixo. Esse valor aqui é para a maioria dos jovens, geralmente, né? Uma pessoa que tá morando com os pais ali consegue ganhar esse valor aqui facilmente, trabalhando de carteira assinada, fazendo algum tipo de vendas, né? Até mesmo empreendendo com algum tipo de coisa para ter uma renda extra. Vamos supor que você vai investir, então, 50%, né? Que é a diferença. Ou seja, você vai demorar 6 meses para juntar os R$6.000, que é o valor ideal nesse caso aqui. Por quê? Porque o seu custo de vida é R$1.000. Se o seu custo é 1.000, o valor que você precisa ter de reserva é o seu custo mensal multiplicado por 6 meses. Por que 6 meses? Porque você é CLT. Se você fosse autônomo, seria 12 meses no mínimo. Então, a janela de tempo seria maior. Justamente porque você não tem uma renda fixa. No caso de quem é CLT, consegue ter uma previsibilidade, consegue saber quanto vai ganhar no próximo mês. Então, a sua reserva ideal, nesse caso, seria de R$6.000. Agora, se você for autônomo, como eu falei, você vai precisar ter R$12.000 se a gente for contar com esses R$1.000 de custo fixo. Isso daqui é um valor baixo porque eu estou simulando para quem é jovem e ainda mora com os pais, mas está querendo se planejar. Então começa por aí. A primeira coisa que você vai planejar é a sua reserva de emergência. E aí você já vai também pensando onde você quer morar, se é sozinho, se é dividindo com alguém. Agora, um jeito bem simples de você ver mais ou menos quanto você vai gastar por mês para se manter sozinho, né? Você pode fazer uma tabelinha como essa aqui. Coloca o valor do aluguel, condomínio, se tiver, energia mais ou menos, gás, alimentação, internet, transporte, lazer. Porque tudo que antes você não pagava morando com os pais, né? Caso você seja um jovem que não arca com as despesas da sua casa, tudo que você não pagava antes, agora você vai ter que pagar. Claro que você vai tentar evitar ao máximo diminuir as contas, economizar, só que o custo vai aumentar. Então, já que a responsabilidade vai aumentar, você vai precisar começar a criar o hábito de anotar esses gastos em uma planilha. Pode ser até mesmo no seu caderno. Faça uma tabelinha como essa para ter uma estimativa de quanto você vai gastar quando se mudar. Não precisa ser todo dia, nem toda semana, porque eu sei que é chato anotar gastos, mas se você não tiver algo visível para ver os seus macro gastos, lembrando que aqui também não precisa ser os mini gastos. Gastei
com um salgado na rua, vou anotar. Até porque se você ficar focando só em economizar o máximo, ao invés de ganhar mais dinheiro, você vai viver frustrado. Então, entende que o seu foco sendo jovem não é economizar o máximo, e sim ganhar mais. Isso é uma coisa que eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Então, entenda isso de uma vez por todas. Vai morar sozinho? Ok. Tem que ter, então, a mente de que você precisa ganhar mais, economizar e investir melhor. Não adianta só fazer uma dessas coisas e deixar as outras de lado. Agora, para você ter uma ideia de quanto a pessoa precisa ganhar, né, para morar sozinho no Brasil, ela precisa ganhar em média um valor líquido de R$ 5.137 por mês, para ter uma boa qualidade de vida, né? Aí depende o que é boa qualidade de vida para você. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, o valor do aluguel é bem alto. E quando você pensa em morar sozinho, né? Geralmente você quer algo mais em conta, inclusive você vai alugar. Não existe essa de, vou morar sozinho, vou comprar minha casa própria. Isso daqui é meio que burrice. É igual um jovem querer comprar um carro. Ele já está se endividando logo no início da sua vida adulta. Eu sei que existem exceções, eu sei que existem várias variáveis, só que na maioria das vezes o jovem faz uma conta dessa, uma dívida dessa de longo prazo, sem fazer as contas, sem calcular e comparar qual vale mais a pena. E muitas vezes é no calor da emoção, sem pensar duas vezes, e esse tipo de dívida é algo que vai ficar preso com você durante muitos anos, inclusive no início da sua vida adulta, se você já quiser ter algum bem desse, algum imóvel, algum automóvel, de forma rápida assim, sem se planejar, sendo jovem. Então veja bem, de acordo com dados, para você ter uma boa qualidade de vida, você precisa ganhar no mínimo 5 mil líquido, tá? Quando a gente fala líquido, a gente tá dizendo que o valor bruto precisa ser maior, né? Então, e a gente pode usar uma outra calculadora aqui, nesse caso, para fazer essa simulação, que é essa daqui, ó, salário líquido. Vamos ver quanto que você precisa ganhar para ter um salário líquido ali de 5 mil reais, né? Como a gente viu na pesquisa. Vamos colocar então, deixa eu ver, acredito que uns 7 mil. Aí aqui vai descontar todas essas coisas aqui de acordo com as atualizações de 2025. Então olha só, você precisa de 7 mil bruto para ter um salário líquido de 5.398. E se tem uma coisa que eu posso te dizer com toda certeza, é que o mínimo que você precisa ter na sua reserva de emergência é 5 mil reais, sendo jovem, tá? Porque eu sei que jovem gasta menos, jovem ainda tá no início ali da sua vida profissional, ganhando pouco também, mas 5 mil reais é o mínimo. Hoje em dia 5 mil quase não dá pra nada, mas se você não tiver nem isso, aí como que você quer morar sozinho mesmo, né? Então, é o mínimo que você precisa ter. Se a gente for olhar aqui como que tá a realidade das pessoas que moram de aluguel, né? 40% da população mora de aluguel, 19% moram em imóveis cedidos por familiares, 30% no seu próprio imóvel quitado e 11% ainda paga financiamento. E se a gente for olhar apenas para essas pessoas que fazem parte dos 40% que ainda moram de aluguel, a gente pode ver, como eu disse, né, que a maior parte do valor que elas ganham vai para o aluguel. E além do aluguel, você precisa levar em consideração outros tipos de impostos que vêm embutido com isso, como IPTU, tem o condomínio, que em muitos lugares cobram condomínio, água, energia, internet, enfim, aí você já sabe. Mas como aqui mesmo já está dizendo em pesquisa, 62% dos brasileiros têm a sua qualidade de vida comprometida com esses tipos de gastos, né? IPTU, aluguel, até mesmo um levantamento feito pelo Serasa. 53% não se preparam para reajustes de despesas e destes, 18% admitem dificuldades em adequar o orçamento quando há aumento inesperado. E é por isso que eu sempre digo, se você tá pensando só no curto prazo, que é como a maioria das pessoas pobres, tá? Pensam, não pobre financeiramente falando, a gente pode dizer pobre de mentalidade também. Essas pessoas, elas aprendem a pensar só no curto prazo, elas compram pela emoção, agem pela emoção, não param para fazer contas e não pensam no longo prazo. As pessoas que são ricas, elas já são acostumadas a pensar no longo prazo. E pode ter certeza que foi esse tipo de pensamento, mesmo ela sendo pobre, que fez ela se tornar rica. Então, se você é pobre financeiramente, mas pensa no longo prazo, tem essa visão de longo prazo, em algum momento o dinheiro vai vir, é apenas questão de tempo. Mas uma pessoa que cresce em uma família que é pobre e foi pobre a vida inteira, geralmente, se ela não tomar a iniciativa de pensar diferente e começar a pensar no longo prazo, em se planejar, como muitos não fazem, ela vai viver na mesma situação da família. E agora a gente vai entrar na parte
onde investir essa reserva de emergência. E é no Tesouro Selic e um CDB de liquidez diária. Não tem mais conversa, não tem enrolação. Você vai abrir a sua conta em uma corretora de investimentos, em algum banco, né? A corretora, na verdade, ela é de algum banco. Então, o que eu recomendo é o BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos. Só que no início você nem precisa de muito. Você vai começar pelo Tesouro Selic e pelo CDB de liquidez diária. Lá na parte de renda fixa, quando você clica em investir, vai aparecer essas opções. Você vai investir no Tesouro Selic e em CDB. Além disso, 4 em cada 10 jovens entrevistados já estiveram com o nome negativado, 37%. E ao comentar as razões para os compromissos financeiros não pagos, os jovens mencionaram a perda do emprego, 24%. Ou seja, não contaram com esse imprevisto, que poderiam perder o emprego. O fato de não terem planejado os gastos ou terem gasto mais do que podiam, 21%. O empréstimo do nome para terceiros, 20%. Emprestar o seu nome, galera, é uma burrice gigantesca que você não pode cometer nunca. Meu jovem, por favor, não caia na ladainha de parente. Eu vou te pagar. Depois a gente se resolve. Não faça isso, gente. É a maior burrada que você pode cometer. Se a gente for olhar também, somente 1 em cada 4 jovens se prepara para a aposentadoria. Isso é preocupante, porque é a nossa geração Z, a minha geração no caso é a Z, que vamos começar a sofrer com a aposentadoria, porque lá na frente o INSS não vai nos pagar. Então, se desde cedo, desde o começo, a gente não pensa nisso, acha que tá cedo demais para começar a pensar nisso, você tá errado e você vai depois ter que investir um valor maior ainda se você deixar o tempo passar para começar a se preocupar com isso. Ou então você vai passar por dificuldades lá na sua velhice e vai ter que trabalhar sendo velho para conseguir viver com mais dignidade, né? Se eu posso dizer, vida digna, né? Galera, então eu acredito que não é nada mais, nada menos do que você fazer o básico. Então não tem muita novidade nesse vídeo aqui. O que você precisa é se planejar de fato, focar na sua reserva de emergência. Então a reserva de emergência ali é necessária e imprescindível. Se você pensar em se mudar sem ter uma reserva de emergência, você já tá fazendo errado. Já começa por aí, já tenha isso em mente. Se esse vídeo te ajudou, já sabe, né? Deixa o seu like e também se inscreva aqui no meu canal pra gente estar crescendo juntos cada vez mais. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!